Olá, queridos, tudo bem por aí? Tudo na santa paz? Espero que sim. Hoje o fundo é diferente, mas tô na praia, mas a essência é a mesma, aquilo que Deus fez e ainda pode fazer por nós. Nessa semana ele tem tocado muito no meu coração sobre não desistir de pessoas. Não desistir de pessoas que a gente conhece, pessoas que Deus coloca na nossa vida, para quem sabe a gente poder fazer a diferença por ela, e não desistir também da gente mesmo, né? Tem dias que a gente não tá muito legal, mas Deus não desiste da gente. Ele insiste, persiste até a gente se tocar do quão grande é o amor dele assim por nós, por cada vida. Que cada vida tem o seu valor. Por mais que a gente não acredite às vezes em nós mesmos, por mais que a gente não acredite naquela pessoa que a gente diz, esse aí só Jesus na causa. Ou às vezes a gente diz, esse aí não tem mais jeito, esse aí eu não tenho mais esperança. Mas não, pelo contrário. Deus mostra que Ele não desiste, né? Por mais que às vezes a gente seja falho e desanime, não acredite mais, acabe desacreditando, mas Ele insiste, Ele persiste e Ele não desiste de cada pessoa. E às vezes se é a gente que está vendo essa situação ou chamando a atenção dos nossos olhos, né, tal pessoa, às vezes Deus quer usar a gente para tocar a vida dela, né, para quem sabe gerar uma sementinha. Mas às vezes é tão difícil a gente ver uma luz no fim do túnel, uma solução. Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente realmente não veja saída para ela. Ou às vezes um casamento, ou um filho, ou às vezes alguma pessoa com algum vício, com vício em qualquer tipo de vício, né? Não só drogas, bebidas, qualquer imoralidade sexual, qualquer tipo de oportunação aí de coisa contrária que perturbe a vida da pessoa, né? Às vezes tem casamentos destruídos, que às vezes a pessoa não tem mais expectativa nos outros. Mas eu mostro assim, eu acredito que todas as pessoas, assim, todos os relacionamentos, se forem de Deus, eles têm solução. Amém? E por mais difícil de crer, eu vou contar para vocês sobre a história de Paulo. Eu acredito assim que Paulo é um grandioso escritor da Bíblia, assim. A maior parte do Novo Testamento foi ele quem escreveu. Ele nos ensina muito assim sobre, ele deixou muitas cartas, né, para as primeiras igrejas ali, as igrejas que começaram depois da morte de Cristo. E ele deixou muito ensinamento, assim, é um manual de vida para todo cristão. Todo cristão deveria conhecer, assim, os livros que Paulo escreveu. Ele fala sobre o amor de Deus por nós, sobre a paz que devemos ter, sobre o amor que devemos ter com as outras pessoas, né? Não só o amor de Deus e de Cristo por nós. Ele exorta a igreja, né? Ele corrige, mas corrige em amor e mostra como a gente pode fazer isso também com as pessoas, né? Que às vezes Deus coloca algumas coisas na nossa frente para a gente enxergar e às vezes a gente quer fechar os olhos, mas não. Ele nos corrige, ele nos chama a atenção. E ele fala sobre dons espirituais, sobre a graça, né, de Deus, sobre que Deus nos ama mesmo sem a gente merecer. Então é infinito, assim, é lindo demais, assim, tudo que ele deixou escrito pra gente. Ele deixou escrito, né, para aquelas igrejas, para aquelas comunidades da época, mas como está escrito, né, abrange a nossa vida, chega na nossa vida de hoje, a gente pode usufruir de tudo isso. Então, mas quem era Paulo, né, antes disso? Paulo, ele era perseguidor, ele era Saulo, antes de ser Paulo. Ele era perseguidor de cristãos. Então, assim, o oposto, né, de tudo que ele deixou pra gente depois. Ele perseguia as pessoas, ele matava, ele encarcerava, ele incomodava mesmo, assim. Até que um dia, Saulo, ele teve um encontro com Jesus, né? Ele estava articulando ali, ir atrás dos discípulos após a morte de Jesus, né? E Jesus chamou a atenção dele, desceu como uma luz do céu e perguntou para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Por que faz isso comigo, com os meus? Porque quando ele fazia com os seguidores de Cristo, é como se estivesse fazendo para o próprio Cristo, né? Então,
ele perguntou para Saulo isso. E a partir desse momento, né, dessa luz que desceu do céu, ainda Saulo, né, ficou 3 dias cegos, até ele ser direcionado para outro lugar e Deus enviar uma pessoa para orar por ele. Se eu não me engano foi Ananias, acho o nome dele. E ele ficou meio temeroso, né, porque ele sabia de quem Saulo era, mas mesmo assim obedeceu a Deus e ele voltou a enxergar novamente. Ele diz que é como se tivessem caído escamas dos olhos dele, né, de Paulo, e ele voltou a enxergar. E daí começou o ministério de Paulo, assim. Aí daí pra frente é tudo aquilo que eu comentei, né? Mas Paulo, aí ele se tornou Paulo, né? Não era mais Saulo, se tornou Paulo depois desse encontro com Jesus e de se converter a Cristo. Então, depois disso começou todo o seu ministério, mas ele também foi perseguido, ele também foi preso, ele sofreu muito, né? Até vir a morrer mais tarde. Mas ele deixou, assim, grandes ensinamentos pra gente. E mostra, né, a partir da vida dele, que a gente não pode desistir de ninguém, por mais difícil que seja, ou esteja a tua situação, né? Seja contigo ou com o teu próximo, com a pessoa que está na tua casa, ou com aquela pessoa do seu serviço, qualquer pessoa que Deus colocar na tua vida que tu acha que não tem jeito, Deus insiste e te coloca no caminho dela, né, para te mostrar que é possível. E com a história de Paulo, assim, a gente, né, que as escamas dos nossos olhos possam cair também, que a gente possa ter um real encontro com Jesus e que a nossa vida pode ser transformada, né, e que a gente possa transformar, ajudar a vida de outras pessoas também. Amém? Esse era o recado dessa semana.